Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, estou eu aqui novamente nesta semana e eu vou começar lendo a palavra com vocês e depois nós vamos conversar um pouquinho, amém? A palavra de hoje está em 1 Pedro, nos versículos 6 ao 9, que diz assim: Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Esta é a palavra do Senhor que Ele me deu nesta tarde, né? Para que eu pudesse vir aqui conversar com vocês. Amém? Como a palavra mesmo disse, né? O diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda esperando apenas uma oportunidade para fazer o estrago em nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. Ele precisa apenas de uma brecha para que tudo o que você construiu seja destruído. E hoje pela manhã, sabe, o Senhor, enquanto eu refletia sobre muitas coisas que vêm acontecendo nesses últimos dias, e todo esse tempo, sabe, de congregação, de igreja, muitas coisas o Senhor vem me trazendo à mente como reflexão. E aí eu resolvi vir conversar com vocês um pouquinho. Primeiramente, nós vamos conversar sobre o nosso devocional, amém? Nosso devocional foi algo dado por Deus, amém, para nós, para que nós pudéssemos nos conectar mais com o Pai, para que nós pudéssemos nos unir umas às outras, sendo que cada dia uma tem a oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, fazendo uma oração para as irmãs, podendo, né, usar esse tempo, esse dia, para trazer algo que Deus colocou no seu coração para vir ajudar as nossas irmãs em Cristo, né? A cada dia uma tem este papel. Amém? E eu creio que tem sido algo assim muito importante. Esses dias eu até, que eu precisei trazer o devocional também, eu falei com você sobre a questão de a gente aproveitar, sabe, os devocionais que nós temos aqui no grupo, para que a gente possa, num dia que não está sendo bom, a gente venha olhar novamente, sabe, os vídeos que as irmãs trouxeram para nós. Que a gente venha orar junto com as irmãs, sabe, independente de qual for daquele dia, ou que você busque né, nos dias passados, alguma palavra, algo que tocou em você ou que você lembra que pode te ajudar neste dia, porque isso é muito importante, irmãs. Aqui todas nós nos conhecemos, nós congregamos na mesma igreja, nós temos o mesmo pastor, nós estamos debaixo da mesma doutrina, vamos dizer assim. A gente sabe que cada igreja ela tem um modo de trabalhar, entende? A Igreja Deus Conosco se preocupa muito em trabalhar no mais próximo à palavra de Deus. A gente sempre cumpre tudo que o Senhor nos manda e a gente obedece o que a palavra nos orienta. Amém? Então, esse devocional está debaixo disso, sabe? Está debaixo de uma orientação de Deus, está debaixo de algo que Deus nos guiou a fazer, Ele colocou no meu coração, vocês concordaram, e é uma bênção, porque todas vocês têm oportunidade de ler a palavra, sabe, para suas irmãs, de talvez perder a vergonha que você tenha de em público, né, falar sobre a palavra de Deus, mas Deus nos deu essa oportunidade para que Ele venha nos ensinando dia após dia a meditar na palavra, a orar umas pelas outras, sabe? Tudo é um ensinamento. Em todo tempo o Senhor está nos ensinando. Então a gente precisa aproveitar ao máximo essas oportunidades, sabe?
em torno de uma vez por semana, até mais, porque, né, somos mais que 7 mulheres, né, que participam do devocional, então dá mais de uma semana a vez que você precisa trazer o seu devocional, amém? Então, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Em primeiro lugar, eu quero que vocês ninguém leve para o coração, amém? Eu venho aqui como uma irmã, uma pastora, uma amiga, que quer o bem de vocês, que quer ver vocês crescendo, que quer ver vocês florindo e gerando frutos. Eu não quero ver vocês paralisadas no mesmo lugar. Eu não quero ver vocês repetindo ciclos, que coisas, sabe, que só se repetem, você não consegue vencer e avançar. Eu quero ver vocês crescendo espiritualmente, em primeiro lugar, e materialmente também, em família, em grupo, sabe? Que vocês evoluam, sabe? Que vocês comecem a gerar muitos frutos. E então, dentro desta palavra que eu entreguei, e em nome de Jesus, que vocês compreendam que é com amor que eu venho entregar isso, eu gostaria de pedir assim: o dia que você não puder trazer o devocional, você conversar com a irmã próxima que está na escala. Por exemplo, se hoje foi o meu dia e eu não, por algum motivo eu não posso trazer o devocional, eu vou lá na escala e ver quem vem depois de mim. E eu vou conversar com aquela irmã. Irmã, tu pode trocar comigo hoje? Daí amanhã eu faço no teu lugar? Ou se você acha que vai precisar de mais 2 dias, ver a irmã que está 2 dias após, sabe? Para que não haja uma quebra, sabe? Nesse devocional. A gente tem que ter uma constância. A nossa vida com Cristo é uma constância. Se a gente deixar um dia que a gente não ora, a vida da gente vira de ponta cabeça. Um dia que a gente não busca a presença do Senhor, tudo começa a caminhar para trás, sabe? O inimigo acha a brecha para que ele possa entrar e fazer morada. E o nosso devocional também funciona assim. Porque talvez hoje tenha uma irmã que se identifica com a tua mensagem e ela está esperando a tua mensagem e você não envia. E daí a irmã estava, sabe, precisando ouvir a palavra que o Senhor queria entregar através da tua vida, não da minha, sabe? E aí acabou que você, por algum motivo, não pôde trazer. Mas se você conseguiu combinar com outra irmã e que a irmã trouxe, amém. Não se quebra um ciclo, amém? Mas a gente não pode deixar a falha, tá bom? Eu compreendo totalmente que todas nós temos problemas, que todas nós, sabe, passamos por dias que não são bons, que a gente não sabe se um dia a gente pode estar com problema de saúde, algum problema sério, e que isso nos impeça de trazer o devocional. Então, em primeiro instante, a primeira coisa que eu quero pedir é isso. Se por algum motivo você não puder trazer o devocional no seu dia, converse com as próximas irmãs que estão depois de você e tente trocar com ela para que não haja falha, que não haja uma quebra. Aqui é um elo, é uma corrente, sabe? Nós estamos entrelaçados uma nas outras. Se uma recua, uma falha, aquele elo vai se rompendo. E não é isso que Deus quer. Ele nos quer unida. Amém? Então vamos nos ajudar. Vamos entender que somos irmãs em Cristo, estamos aqui para nos ajudar. Uma entendendo e compreendendo a outra. Amém? Dito isso, eu quero passar para a segunda questão que eu quero conversar com vocês. E ela vai nos falar no versículo 7, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós todas. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você, de cada irmã que assiste este devocional. Amém? O inimigo está ao derredor, como a gente também leu. Ele vai fazer o possível para que você não cumpra o seu dia na escala do devocional. Ele vai fazer o possível para que você não venha cultuar a Deus. Ele vai fazer o possível para que você fique mergulhada em problemas
e que você pense que a melhor solução é não vir para o culto, é não entregar seu devocional, é não estar em comunhão com as irmãs, é não conversar com as irmãs. Só que isso não é uma verdade. A verdade é que, mesmo em meio aos problemas, nós precisamos nos posicionar e sim orar, buscar, trazer o devocional, estar cultuando ao Senhor, conversar com minhas irmãs, porque nós estamos aqui para nos ajudar, umas orar pelas outras. Amém? Sem julgamento, porque não cabe a nós julgar, mas cabe a nós a nos ajudar. Foi para isso que o Senhor nos separou neste tempo, amém? Para que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, mas principalmente isso começa no nosso meio. Eu não posso querer ser somente o sal da terra e a luz do mundo lá fora. Primeiro instante, primeiro lugar é dentro da nossa casa e o segundo lugar é dentro da casa de Deus e entre nós, irmãs, amém? Então que nós venhamos compreender assim, ó. Se hoje não é um dia bom, não é um motivo. Isso não pode me paralisar, de me impedir de eu cumprir o que o Senhor está esperando que eu cumpra neste dia, sabe, irmãs? Então eu dou testemunhos meus, do pastor, de nossas vidas. Muitas vezes nós abrimos a igreja para receber vocês, para cultuar a Deus sem vontade, com muitos problemas, desanimados, sabe? E mesmo assim, nós prosseguimos. E durante o culto, o Senhor nos renova, o Senhor nos dá novas forças e o Senhor nos garante que Ele está conosco. E aquele problema não é maior que Ele. Às vezes, o nosso problema pode ser do tamanho dessa caneta. Amém? Só que eu foco tanto nele que ele vai se transformando no tamanho da minha garrafa. E disso ele vai gerando umas proporções enormes. E aquilo que era só assim no início e depois passou para isso, pode ser transformado no tamanho de uma bola de neve imensa, que a gente não consegue calcular mais. Só que eu permiti que isso acontecesse. Porque quando ele era assim, em vez de eu olhar para Deus, eu fiquei focada aqui. Eu fiquei focada porque eu não conseguia ir adiante, porque isso estava me paralisando. Eu permiti que isso me paralisasse. Não foi Deus e nem o inimigo. Foi eu que permiti. Porque eu tinha a decisão de me posicionar e dizer assim: problema, tu é só deste tamanho, mas o meu Deus é muito maior que isso. E eu não vou desistir. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem, hoje o dia não tá legal, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Eu vou entregar a palavra, eu vou orar pelas irmãs, porque eu sei que enquanto eu estou fazendo, o Senhor está cuidando de mim, sabe? Isso assim, eu posso garantir com toda certeza para vocês que enquanto vocês estão fazendo, isso não é barganhar com Deus, não é fazer uma troca com Deus, mas é o amor de Deus sobre nós, sabe? Enquanto a gente está operando, sabe, cuidando de almas, cuidando de pessoas, sabe, levando a palavra, fazendo o que Ele nos ordena, Ele cuida de nós, porque Ele nos ama, não por troca, não porque eu fiz e não porque eu mereça, simplesmente porque Ele nos ama e Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver alinhados à vontade e o querer dEle. Amém? Então, que nós aprendamos a não focar no problema, mas focar no nosso Deus, que Ele é grandioso e poderoso e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém? Então, esse assunto que eu queria trazer, irmãs, para vocês e deixar bem claro que eu compreendo, sim, que vocês tenham problemas, mas que eu oro, em nome de Jesus, que isso não paralise mais vocês. Que vocês venham romper, sabe? Toda vez que um problema quiser te paralisar e que esse ciclo já se repetiu na sua vida, já te paralisou, já te impediu de fazer coisas que você precisava fazer, você venha romper. Você venha vencer este obstáculo, pois assim você vai criando maturidade espiritual.
você vai ficando cada vez mais forte e conectada com Deus. Você está dizendo para Deus assim: não tá legal hoje o dia, Deus, mas eu confio e eu vou fazer. Eu estou indo. Eu sou uma filha obediente. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha. A minha vontade não é boa, mas a sua é. Pode o mundo estar desmoronando na nossa cabeça, mas se nós colocarmos Deus à frente de tudo isso, nós vamos conseguir. Se eu não tenho força hoje para ligar a câmera e trazer uma mensagem para as irmãs, eu vou dizer: Senhor, me ajuda. O Senhor é a minha força. O Senhor vai me ajudar a fazer isso. Eu agora, irmãs, hoje tenho ainda algumas coisas que eu consegui fazer, mas 1000 coisas para fazer hoje, sabe? E eu, no intervalo agora que eu consegui parar, não podendo, porque eu tenho muitas coisas ainda para resolver hoje, mas eu parei um pouquinho para poder conversar com vocês e trazer a palavra de Deus hoje para vocês, pois nós não vamos ficar nem um dia com esse devocional em branco ou falho, ou só ninguém entregou nada. Amém? Eu creio que de hoje em diante nós iremos viver um novo ciclo. Vocês todas vão compreender que eu não posso simplesmente falhar, que eu vou fazer a minha parte, pois Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, sabe? Deus está cuidando do teu trabalho, da tua saúde. Deus está cuidando. Não permitam que nada mais paralise você. Venham vencer, se libertem disso, se libertem das amarras que vocês mesmos causam. Se libertem das prisões que vocês mesmos causam nas suas vidas. Não permitam que o diabo paralise vocês. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu estava lavando louça, eu tô ali, irmãs, com 2 pias de louça para guardar. De tanta louça que eu lavei, tive que lavar numa na outra, porque não tinha mais lugar para empilhar. Tenho 2 pias de louça para guardar, geladeira limpando, roupa para recolher, entende? Então, a gente tem 1000 coisas para fazer. Mas enquanto eu fazia isso, o Senhor me lembrou quando eu tive a hemorragia. Nem com hemorragia eu parei de ir cultuar o Senhor, sabia? Eu só parei o dia que eu parei dentro do hospital, onde eu já não tinha quase sangue no meu corpo. Foi somente aquele dia que eu parei. E aí eu entendi que eu precisava me recuperar. Mas eu ia com hemorragia para a igreja. Eu ia, irmãs. Vocês conhecem, né? Que fraldão que a gente usa no pós-parto? Pois então, foi esse que eu usava. Eu usava, botava o fraldão, colocava outro absorvente pequeno para poder chegar até a igreja. Eu chegava na igreja e tinha que ir reto ao banheiro trocar. E eu tinha que ir muitas vezes durante o culto trocar. Mas eu me mantive firme. Aquilo não me paralisou, sabe? E tinha todo motivo para me paralisar. Imagina uma menstruação um pouco com fluxo maior já é ruim, né, irmãs? Imagina uma hemorragia que tu não tem controle, aquilo só escorre, só escorre. Ela não para, não é como uma menstruação que ela sai um pouco, para, sai um pouco, para. Não, uma hemorragia ela corre direto, é como uma torneira aberta. Ela fica vertendo, sabe? Eu corri o risco de manchar um banco, corria, mas eu estava lá. Teve um determinado dia em que eu somente levantei e ele correu, meu sangue correu perna abaixo, irmãs. Aquele dia eu precisei vir embora, manchou minha calça, eu precisei vir para casa. Mas não me paralisou. No outro dia eu estava lá ainda em pé. Até o dia em que eu não consegui ficar em pé. Aí foi outra situação e eu precisei fazer transfusão de sangue. Mas vocês entendem que mesmo em meio a essa situação, eu poderia ter ficado em casa, mas eu não fiquei. Eu busquei o Senhor naquele tempo, nós não éramos pastores da igreja, nós não estávamos coordenando uma igreja. Nós éramos membros, que nem vocês são hoje, entende? Eu não tinha nenhuma participação que eu precisasse estar lá, tipo assim, eu não precisava orar, eu não estava na escala da dança, eu não estava na escala de louvor, de obreiro, independente, eu não estava em escala nenhuma, mas eu queria estar dentro da casa do Pai. Por mais que eu estava passando por aquela situação muito delicada, eu confiava que o Senhor estava comigo, sabe? Eu confiava que teria solução e que aquilo iria ter um fim. E sim, teve o fim e tudo isso se findou, tudo passou no momento em que eu precisei ficar de cama
uns dias por causa da hemorragia, até cessar, precisei, mas eu precisei somente de uma oração do pastor. Somente de uma, para crer que aquela hemorragia nunca mais viria. E assim foi. Eu confiei, eu recebi e eu não sangrei mais. Quando eu parei de sangrar e eu já tinha feito as bolsas de sangue, eu me recuperei um pouquinho assim, ó, eu estava dentro da igreja de novo. E eu nunca mais sangrei. Eu passei pela cirurgia tranquila. Tive a recuperação, deu tudo certo. Deus cuidou em todo momento. Deus cuida de você em todo momento. Por que que você acha que com o seu problema vai ser diferente? Que Deus não está cuidando? Deus está. Mas você está fazendo a sua parte. Você está sendo aprovado nessa prova que ele te deu. A gente precisa ser aprovado, irmão, porque senão os ciclos se repetem, sabe? Se aquela primeira vez que o pastor orou por mim, para que a hemorragia não cessasse, eu não tivesse confiado e me posicionado, voltado a cultuar todos os dias, todos os cultos. Na igreja que nós frequentávamos, tinha culto nas terças, no domingo e na sexta de tarde. Eu estava em todos os cultos, todos. Não falhava um. Amém? Só para sentar no banco e assistir a palavra. Não porque eu estava numa escala, não porque contavam comigo no louvor ou qualquer outra coisa, mas porque eu queria estar na presença de Deus, na casa do Pai, em meio aos irmãos congregando. Amém? O Fernandinho, que todas conhecem, que traz louvores para que todas nós conhecemos, e tem um vídeo dele muito rico que ele fala assim: é antibíblico eu não estar congregando. É antibíblico eu pensar que eu orando em casa é suficiente. O Senhor nos quer congregando, o Senhor nos quer em união com as irmãs, com os irmãos. Amém? E assim como o Senhor nos quer posicionadas, o Senhor nos quer orando umas pelas outras e nos ajudando como um corpo de Cristo. Amém, irmãs? Mais uma situação que eu preciso conversar com vocês. Nos últimos dias, eu e o pastor passamos por uma decepção muito grande. Em questão de desobediência a Deus, não nossa, mas de quem está próximo a nós, sabe? Todo esse tempo de ministério, a todo momento, nós nos deparamos com pessoas em que Deus entrega promessas, profecias, entrega o que Ele quer entregar naquele momento e o Senhor dá uma orientação para aquela pessoa. E a pessoa, em vez de seguir o que o Senhor orienta, ela prefere seguir a sua vontade. E, infelizmente, quando a pessoa segue a sua vontade, as coisas acontecem muito ruim. As coisas não dão certo. A gente viu isso por várias vezes em nosso ministério. Nós vimos irmãs se perdendo, irmãos se perdendo para o mundo. Nós vimos irmãos perdendo a vida porque não confiaram, não acreditaram no que Deus estava entregando através da vida do nosso pastor e confirmando culto após culto. Infelizmente, nós tivemos duas pessoas que estiveram dentro da nossa igreja conosco, congregando com você, sentados nos mesmos bancos que você sentava, e que hoje elas não habitam mais aqui na terra com nós. Elas já partiram, porque elas não foram obedientes ao Senhor. Temos outros irmãos que estavam junto de nós, ouvindo a mesma palavra que nós ouvimos, participando do mesmo culto, e que hoje estão perdidos no mundo, porque não obedeceram o que Deus entregou. Isso é muito sério, irmãs. Não brinquem com a palavra de Deus. Não brinquem com o que Deus vem entregando através desse ministério da Igreja Deus Conosco, Emmanuel. Como eu iniciei o vídeo falando, nós procuramos ser uma igreja mais correta possível, mais dentro da palavra. Tudo a gente se direciona somente pela palavra do Senhor. Para mim fazer esse vídeo hoje para vocês, eu perguntei para o Senhor se Ele queria que eu fizesse. E com a autorização dele, eu estou aqui
Senão, você entende assim? Isso é temer ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor. Eu não posso fazer nada que Ele não queira, nada que possa desagradar a Ele, entende? Então, se Ele me dissesse assim, não, tu não precisa trazer vídeo nenhum, hoje não é o teu dia, entende? Tu já fez tua parte, mas não, Deus me permitiu vir trazer este vídeo novamente para você, sabe? Porque Ele ama a todos nós, Ele ama vocês também. E Ele sabia que eu iria trazer orientações para vocês. Porque o nosso Deus, Ele não quer perder nenhuma de vocês. Ele não quer perder nenhuma vida para o Satanás. Ele quer que nós sejamos somente obedientes. Infelizmente, nós temos visto vários casos que as pessoas não são obedientes. Pessoas que não são de sangue, pessoas de sangue, sabe, da família. Isso nos entristece, irmãos. Nos entristece porque a gente vê que a vida da pessoa que poderia fluir e seguir o trajeto que o Senhor tem para ela, para as pessoas o Senhor sempre tem promessas boas para todos nós. Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver prosperando, Ele quer nos ver vencendo, rompendo, sabe? E muitos ainda não estão vivendo isso porque não obedeceram ao Senhor. Isso eu estou falando entre nós, eu não estou falando dos irmãos de fora, entre nós, sabe? E toda vez que a gente vê uma pessoa desobedecer a Deus e que a gente sabe que Deus disse assim, ou você faz isso, ou você colherá o pior, e a pessoa obedece a fazer a sua vontade, nós sabendo que Deus tem cumprido tudo o que Ele prometeu, tudo, e tem acontecido muito rápido, nós nos entristecemos, nós somos seres humanos, porque a gente queria. A minha vontade, a do pastor, é pegar e chacoalhar as pessoas e dizer assim: não faz o que tu quer, faz a vontade do Senhor. Não faça isso. O Senhor prometeu que se você for pela sua vontade, não vai dar boa coisa, sabe? E obedeça ao Senhor, porque o Senhor te quer na presença dele. O Senhor te quer dar o melhor, mas você não quer. E às vezes o pastor tem vontade de chacoalhar as pessoas assim para ver se elas entendem. E muitas vezes não entendem. E é muito triste. Eu já chorei muito, sabe, irmãs, por todos vocês, quando vocês não obedecem a Deus. Porque eu sei que a ira do Senhor, ela vem quando a gente é desobediente, sabe? Esta semana, enquanto eu meditava o Senhor sobre a desobediência, lembrando que desobedecer ao Senhor é um pecado, nós estamos pecando quando a gente não obedece a Ele. E aí eu pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia por essas almas que não estão te obedecendo, sabe? E eu peguei a palavra do Senhor, o Senhor me disse assim, a minha ira, o meu castigo, ninguém pode pôr a mão aonde eu coloco a minha mão. E quando o Senhor nos diz isso, infelizmente nós temos que parar de orar e clamar pela pessoa, para que essa ira e esse castigo não venha sobre a minha vida, sobre a vida do pastor. Isso dói em nós, irmãos, dói, porque nós não queremos ver vocês sofrendo. Nós não queremos ver vocês perdidas no mundo. Nós não queremos ver vocês longe das promessas do Senhor. E como somos seres humanos, a gente sofre. A gente sente, sabe? Porque o nosso querer é que vocês apenas obedeçam a Deus, sabe? Que vocês, se o Senhor entregou uma orientação, vocês cumpram. Por mais que vocês tenham que renunciar, é normal. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos ter que renunciar. Em todo tempo nós temos que renunciar. O nosso eu não pode existir mais, sabe? O nosso eu tem que cair por terra. A vontade do Senhor tem que permanecer. Entende? E então, irmãs, que a gente não seja mais crianças na fé. Que a gente não haja mais imaturamente, mas que a gente venhamos a amadurecer em Cristo, sabe? E obedecer a Deus. Obedecer o que o Senhor entrega aqui nos cultos. Eu vejo o pastor entregar tantas promessas, tantas profecias.
E eu vejo muitas se cumprirem. E eu vejo muitas não se cumprirem da forma que deveriam, porque as pessoas não obedecem. A Igreja Deus Conosco Emmanuel hoje poderia estar em outro patamar, mas ainda há uma falta de obediência, não nossa, dos líderes, mas do grupo, sabe? O grupo precisa se unir, o grupo precisa se abraçar, entender que somos uma igreja, sabe? Somos o corpo de Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros, sabe? Nos ajudar, nos impulsionar, sabe? E muitas vezes, quando o pastor ou eu vem trazer alguma correção, às vezes os irmãos ficam magoados, chateados. Mas você, mãe, que está ouvindo esse vídeo agora, você corrige seu filho, né? Muitas vezes você tem que ser muito rígida e te dói por dentro, né? Porque você não quer ser rígida com seu filho. Você gostaria que na primeira vez que você falou ele te obedecesse, mas ele não obedece. E isso acontece conosco, com vocês muitas vezes, sabe, irmãs? A gente orienta e vocês muitas vezes não aceitam. Por favor, não levem para o coração isso. Não levem para o mal. Eu tô falando isso com amor a vocês. Eu acabei de dizer que nós sofremos quando vocês não entendem o que Deus quer na vida de vocês, sabe? Então eu tô falando isso com muito amor. Eu amo cada alma que o Senhor coloca aqui dentro. Por mais que muitos não gostem de mim, não tem problema. Eu amo mesmo assim. Ontem o pastor perguntou se a gente consegue orar pelos nossos inimigos e eu disse, glória a Deus, até isso eu já aprendi, sabe? Porque quando a gente entende que o que realmente vale é o amor de Cristo, a gente ama todos, independente se a pessoa está a favor ou contra nós, se ela se levantou a favor ou contra nós, se ela obedeceu ou não o que nós orientamos, eu continuo amando e eu continuo orando até o Senhor dizer não. Como eu falei, em alguns momentos, como aconteceu essa semana, o Senhor não quer, me proibiu, me disse que eu não ore mais, pois senão a ira dele cairá sobre mim, entende? E aí eu tenho que somente entregar, com o coração partido entregar, sabe? Sabendo que a ira do Senhor, quando ela cai sobre alguém, ninguém pode fazer nada. Ninguém. Porque ninguém pode contra a mão de Deus. Então, às vezes, nós estamos passando por alguns problemas e dizendo assim, ai, ninguém está me ajudando, ninguém isso. Mas pode ter certeza, irmãs, que a gente já tentou muito, que nós já oramos muito. Mas quando o Senhor disse, deu, agora é só comigo, aí o processo é com ele. E você precisa aprender para ser aprovado nesse processo, sabe? Isso já aconteceu comigo. Por isso que eu posso falar, isso aconteceu e acontece comigo, até hoje eu estou aprendendo, entende? Eu também levo correção de Deus. Eu também, muitas vezes o pastor me puxa a orelha, ó, isso não foi certo, sabe? E o próprio Espírito Santo me mostra quando não é certo. Entende? Eu tenho muito temor a Deus, irmãs, eu temo muito, sabe? Eu não me movo se o Senhor não manda. Quando nós tinha mais espaço a ministrar dança, quantas vezes vocês me viram não ministrar? Porque eu não me movo se o Senhor não ordenar. Eu não vou subir no altar para fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a dele, entende? E em tudo em nossas vidas, nós temos que fazer a vontade dele. Eu peço em nome de Jesus que todas vocês venham aprender a temer ao Senhor. Temer não é ter medo dele, mas é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer que a sua vontade ela é soberana, sabe? É reconhecer que ele é o dono de tudo e ele tudo pode. É nesse sentido, sabe? Eu oro para que vocês venham crescer em fé, para que vocês venham romper tudo que hoje está te paralisando, para que nada mais impeça de você viver a promessa de Deus nas suas vidas e que vocês venham obedecer a Deus. Amém? Que vocês não façam mais as suas vontades, mas a de Deus. Amém, irmãs? Assim como eu venho tentado dia após dia, por muitas vezes eu quero fazer a minha vontade e o Senhor me puxa, tá, sabe? Freia eu, não foi assim que eu te ordenei e eu preciso obedecer para não ter consequências, entende? E eu peço que vocês também venham a fazer isso, irmãs. Não deixe os ciclos se repetirem na vida de vocês. Vamos romper ciclos. Vamos viver o extraordinário que Deus tem para
minha vida e para de vocês, sabe? Vamos parar de repetir a mesma coisa, vamos crescer, vamos evoluir, vamos pegar junto com o pastor. Às vezes o pastor termina o culto decepcionado do quanto que ele tem que se esforçar para vocês conseguirem dizer um glória a Deus, sabe? Vamos juntos, vamos ser o corpo de Cristo. Vamos ser a igreja conectada, a igreja viva de Cristo, que quer morar no céu, a igreja quente, porque se continuarmos sendo frio como estamos sendo, nós não subiremos ao céu. Jesus está voltando, irmãs. Todos os sinais estão aí. O porquê que nós estamos nos prendendo a coisas que nos levarão à salvação, sabe? Por quê, irmãs? Por que que a gente nos prende às nossas dores, aos nossos problemas e não damos valor a Cristo, sabe? Eu fico triste com isso, eu fico triste comigo quando eu não consigo dedicar o meu tempo a Cristo. Eu fico triste em ver vocês não fazendo isso, irmãs. Não façam mais isso. Eu não quero chegar no céu e saber que vocês ficaram, entende? Que a família de vocês se perdeu. Não façam isso. Vamos nos posicionar, irmãs. Vamos buscar o que verdadeiramente importa, que é a nossa salvação. Entende? Vamos obedecer a Deus. Vamos ajudar nosso pastor. Vamos fazer o ID. Vamos cumprir nossos chamados. Parem de olhar para suas dores. Parem de olhar para os seus problemas. Ai, Senhor, oh Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui querendo entregar tudo para as tuas filhas nessa tarde, Espírito Santo. Antes de iniciar esse vídeo, eu orei, irmãs, e pedi para que o Espírito Santo viesse através da minha vida trazer a mensagem para vocês. Eu não sabia o certo que eu iria entregar, eu só me dispus a Ele, sabe? Eu me dispus para que Ele me usasse para trazer um alerta a vocês, amém? E eu espero, em nome de Jesus, que vocês assistam o vídeo até o final e que vocês sejam transformadas na data de hoje, sabe? Que vocês larguem tudo o que afasta vocês de Cristo, sabe? Que vocês parem de olhar seus problemas, as suas dificuldades, os seus afazeres e vocês enfocar na obra de Deus. Vocês enfocar naquilo que Cristo quer que vocês façam. Ah, irmãs, Deus não nos dá nada que vá nos afastar dele. Se você acha que você está fazendo algo e que é a vontade de Deus, mas que isso está te afastando de Deus, você está errada, irmã. Você está errada. Até o teu trabalho se te afasta da presença de Deus, está errado, irmãs. Não está certo, sabe? Quantas vezes eu já contei que o Senhor me tirou um salão de festa que eu tinha, o Senhor me tirou da decoração, tudo que me dava um bom lucro, irmãs, bom lucro, porque me afastava da presença dEle e Ele me tornou totalmente dependente dEle. E hoje eu vivo muito melhor do que quando eu tinha muito dinheiro, irmãs. Não duvidem do que Deus pode fazer nas suas vidas. Não fiquem com medo, o medo não pertence a Deus. Apenas confiem, Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor. Deus não quer te ver presa a coisas que te afastam dele. Amém? Deus quer te prosperar, mas Ele precisa que você seja obediente. Deus quer te dar uma vida espetacular, mas você não quer. Você não se permite, você quer ficar no seu comodismo, você quer ficar na sua volta, olhando, fazendo todo dia a mesma coisa no meu trabalho, a minha casa, minhas filhas, os meus filhos, o meu marido. Tudo isso é importante se Cristo estiver em primeiro lugar. Tudo o que está à frente de Cristo se torna idolatria, e se tornou idolatria, desagrada a Deus. Se me faz sair do caminho de Deus, desobedecer o que Deus me orientou, eu estou pecando e desagrada a Deus. Entende? Entende, irmãs?
É com muito amor que eu entrego isso, como uma mãe faz com os filhos. Muitas vezes você, mãe, você sabe o que eu estou dizendo, você precisa ser rígida com seus filhos, às vezes até dar um sapeco, que nem diz o pastor, para que seus filhos venham entender que eles estão fazendo coisas erradas, entende? Então é como uma mãe eu me coloco aqui hoje, como uma pastora eu me coloco aqui hoje, como uma líder de mulheres eu me coloco aqui hoje, como uma amiga de vocês eu me coloco aqui hoje, como uma filha de Deus, assim como vocês, eu me coloco aqui hoje, trazendo essa mensagem para vocês. Amém? Eu quero abençoar a vida de vocês neste momento e crer que a partir de hoje, em nome de Jesus, vocês vão romper. Amém? Fecha os teus olhos e ora comigo neste momento. Entrega tudo nas mãos de Deus neste momento para que Deus faça a obra completa na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus amado, neste momento, Pai, que estamos aqui na Tua presença, debaixo da Tua vontade, pois antes de iniciar o vídeo eu pedi para que o Senhor estivesse comigo, Senhor. Em primeiro instante eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez de eu ter esta oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem que o Senhor quer entregar para as tuas filhas. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmã que o Senhor nos colocou neste grupo, por cada irmã que o Senhor traz na tua casa, Senhor, por cada irmã que está conosco. Eu te agradeço e louvo ao Senhor pela vida delas, Senhor. Paizinho, eu louvo a Deus pela casa delas, Senhor. Eu louvo ao Senhor, Paizinho, pela família delas, pelos filhos, Senhor. Mas eu preciso te pedir, Senhor, que o Senhor as ajude a sair das prisões que elas mesmas causaram. Que o Senhor as ajudem, Paizinho, a desamarrar esses nós que elas mesmas causaram, Senhor. Que todas essas vendas que elas colocaram nelas mesmas caiam por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que elas venham enxergar o teu amor, que elas venham enxergar a tua graça, a tua soberania sobre as suas vidas, Paizinho. Em nome de Jesus, eu declaro um romper na vida das tuas filhas. Eu declaro obediência na vida das tuas filhas. Eu declaro que a partir de hoje elas não irão mais fazer a vontade delas, mas irão fazer a tua vontade, Senhor. Elas irão se alinhar dentro do teu querer, Senhor, dentro e viver os propósitos que o Senhor tem para as vidas delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que as tuas filhas não irão mais ficar vivendo do pouco, ficar vivendo repetições, girando no mesmo ciclo, mas que elas irão romper para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que a igreja, Deus conosco, está liberta do mesmo, de ficar repetindo ciclos. Está liberta, Senhor, do eu. Está liberta, Senhor, das amarras e romperá e viverá todo o propósito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, Paizinho. Que toda a investida do inimigo caia por terra, Senhor. Que todas as brechas que as filhas vieram abrir, Senhor, sejam fechadas neste momento. Que todo lugar onde está entrando o inimigo, onde está entrando o gafanhoto, o migrador, que todas essas brechas sejam fechadas em nome de Jesus, através da obediência das suas filhas, da tua palavra e do teu querer. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a cada filha nas tuas mãos, a cada família nas tuas mãos, a cada casa nas tuas mãos, Senhor, e declaro, Senhor, que toda a tempestade cessa hoje, pois as tuas filhas irão se posicionar e te obedecer. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãs? Eu agradeço a todos que irão assistir até o final. Que vocês sejam abençoadas pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo entrar no coração de vocês. Deixa ele mudar a vida de vocês. Recebam a mansidão que vem do Senhor. Recebam o amor que vem do Senhor. Transbordem deste amor. Transbordem desta mansidão. Sejam filhas amadas do Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esta palavra com muito amor a vocês e crendo que vocês viverão o extraordinário, que vocês entenderão que tudo que foi dito aqui hoje é porque eu quero ver vocês vivendo o melhor
que Cristo tem para vocês. Amém? Deus abençoe a todas e vamos seguir firmes no nosso propósito de devocional, umas orando pelas outras, dando as mãos e nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém.